Saudações, eu sou o William Moraes e esse é o vídeo número 6 de Dicas para Escrita. E a dica de hoje, na verdade, dicas são para diálogos eficientes. Por que esse destaque nos diálogos? Porque é a forma mais agradável de conduzir uma cena, de desenvolver uma trama, de levar os personagens de um ponto a outro. E bem mais, como ficará claro à medida que eu for dando as dicas. Antes, porém, eu devo dizer que isso aqui é um exemplo de como pode ser feito. Não é o único, seja qual for a maneira que você escolher para escrever, vai ter quem admire, vai ter quem repudie. Mas ainda assim, isso cabe a interpretações. O que eu farei aqui é dar dicas de uma maneira que pode funcionar para você como funciona para mim. Se for o caso, bacana. Então vamos começar. A primeira dica sobre diálogos eficientes é: estabeleça o básico de cada personagem antes de começar a escrever. Eu já digo o básico para você não ficar o resto da vida construindo um personagem. Ele pode ir se desenvolvendo no decorrer da trama. É claro que quanto mais informações você tiver sobre o seu personagem, maior desenvoltura você vai ter na hora de escrever sobre ele. Mas tenha pelo menos o básico. E quando eu digo básico, é ter um perfil psicológico desse personagem. Quais são os seus medos, as suas certezas, suas fraquezas, seus pontos mais fortes e principalmente seu objetivo. É muito importante saber o que seu personagem quer da vida. Ou melhor, personagens. Diferencie cada um dos seus personagens. Em quais pontos eles concordam? Eles concordam em 99% dos pontos? E esse 1%? Um dia vai fazer com que eles entrem em rota de colisão? Isso vai te ajudar a dar voz a cada personagem. Eles são totalmente opostos, discordam em 99% dos pontos, e esse 1% aí vai fazer com que sejam aliados algum dia, nesse momento? Estabeleça os personagens. Essa é a primeira dica. Uma vez os personagens estabelecidos, quando as situações vão sendo colocadas, cada personagem vai se situar naturalmente através de você e assumir uma postura. Deixa fluir. Mas aí eu corro o risco de um deles morrer. Corre. Acontece. A morte faz parte da vida. É triste. Mas acontece. E você pode fazer ser interessante. Ou, com a desculpa certa, não se preocupe, você é capaz de salvar qualquer personagem da morte sem colocar em risco a dignidade dele. Com criatividade. Então não tenha medo. A dica número 2. Defina uma situação, mas quando for escrever, escreva apenas os diálogos. Eu faço isso até hoje. Eu comecei escrevendo peças teatrais e talvez por isso eu seja grande fã dos meus diálogos. Porque quando você escreve apenas os diálogos, que acontecem muito rapidamente, a nossa mente é muito rápida, acelerada, você não precisa ficar trabalhando a descrição, o que quer que seja, dos outros elementos de estrutura de uma cena. Você foca apenas no diálogo, você consegue registrar melhor, desenvolver e não perder uma linha de raciocínio, ou duas no caso, já que personagens podem estar em conflito. Isso é extremamente funcional. Teste. Só precisa colocar ali, ó, quem está falando. Eu nem coloco. Se eu sei quem começou, eu vou saber quem está falando a partir dali. E só depois eu vou inserir os outros elementos da estrutura da cena para ampará-la, os outros pilares. Mas para mim, o diálogo é a obra de arte, é através dela que a história vai ser desenvolvida e contada de forma mais agradável. É o núcleo. Os outros elementos da estrutura de uma cena servem como galeria, na qual será mostrada essa arte. Não que o resto não seja uma arte, claro que é. E cabe a cada escritor decidir quanta atenção será dada ao diálogo e a descrição de tudo o que acontece. Mas eu vou falar disso no próximo vídeo, provavelmente, quando eu falar de outros elementos de uma cena. O foco aqui é no diálogo. E antes de falar a terceira dica, eu vou ler um trecho de um diálogo qualquer, de um escritor qualquer. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o primeiro que tiver na mão, hein? Ó, Onyx. Estranho, coincidência. Foi escrito por mim. Vejam só. Esse é um episódio da minissérie Onyx Prelúdicos. Para quem não sabe, esse é o episódio chamado Segredo, que já está disponível em vários formatos. Basta solicitar pelo e-mail. Tem um vídeo explicativo, no final eu digo onde você encontra esse vídeo. O importante aqui é, eu vou ler um trecho de um diálogo, que está bem no início do conto, então não chega a ser um spoiler ou atrapalhar para quem ainda não leu. Eu vou ler primeiro e depois eu explico por que esse trecho serve de exemplo para a dica número 3.
Aqui a situação foi estabelecida, há um pirata numa prisão, ele está aprisionado, entra uma garota que tem uma chave que pode libertá-lo. Simples. Ela segurava uma enorme chave na mão direita, e ao erguê-la foi direto ao ponto. Me dê uma boa razão para eu tirar você daí. Me tire daqui, e lhe dou várias, o pirata insinuou. Acha que vai me convencer com safadezas? Eu estava me referindo a moedas, mas você, pelo visto, tem ideias muito mais interessantes, o pirata riu. Cuidado, apenas eu tenho a chave que abre esse cadeado, a garota disse, ainda de bom humor. Cuidado também, apenas eu tenho o cadeado que torna a sua chave importante, Onyx brincou. Isso se for importante libertar você, e só será se você for importante. Sou muito importante para mim mesmo e está de bom tamanho. Para sair daí, no entanto, precisa ser importante para mais pessoas. Ser importante para os outros é comum, Onyx falou, fazendo uma careta. E o comum é ordinário. Raro é alguém ser importante de verdade para si mesmo. Por incrível que pareça, o amor próprio está em baixa. Para serem aceitas pelos outros, as pessoas negam a si mesmas. Para serem importantes para os outros, as pessoas deixam de ser elas mesmas. E, na minha opinião, isso transforma todas as suas ações em verdadeiras farsas. Mas dessa fraqueza não sofro, o que é uma boa notícia para você, pois deve ter vindo em busca de alguém extraordinário. Por que eu li esse exemplo aqui? Eu li esse trecho porque a terceira dica é: use o diálogo para apresentar o seu personagem. Use o diálogo para ir revelando seus personagens. Nesse pequeno trecho, você já consegue ver que o pirata Onyx é um safado, um pilantra, nada modesto, mas alguém com alguma filosofia e, o que é pior, com alguma razão. Use o diálogo para ir despindo cada um dos personagens, para ir mostrando ao leitor quem são esses personagens. E por isso a dica número 1 é importante. Quanto mais substância seu personagem tiver, mais você vai ter para mostrar e mais interessante ele vai ficar. Seja com virtudes ou com a falta delas. Então essas são as 3 dicas que eu dou para um diálogo mais eficiente. Eu ainda não criei o grupo no qual eu vou dar aulas mais longas, com vídeos exclusivos para quem estiver nesse grupo, e mesmo assim ainda será um grupo gratuito, mas será fechado apenas para eu ter um mapeamento melhor de quem é que está participando. Mas eu ainda não criei esse grupo, que inclusive serve de preparação para um outro grupo chamado a Liga de Escritores Revolucionários, porque há 2 semanas atrás eu lancei a minissérie literária Onyx Prelúdicos, e na semana passada eu lancei um concurso literário fantástico que oferece R$5.000 para um conto de até 5.000 palavras. E se você quer saber o que são 5.000 palavras, esse episódio, Onyx Prelúdicos, chamado Segredo, tem 4.500 palavras, o que dá um total de 12 páginas. Só isso aqui, ó. R$5.000 por isso. Se você se interessou, eu vou deixar no final desse vídeo um vídeo que explica melhor esse concurso literário. Mas para saber desse concurso literário, da minissérie e outras dicas de escrita que eu dou, eu aconselho que você vá até o meu site, portalwm.com, vá na seção de escritor, lá você vai encontrar o vídeo de explicação para o concurso literário Toros do Portal WM, é esse que está dando esse prêmio de R$5.000. Lá também você encontra o vídeo que fala sobre o episódio 1 da minissérie Onyx Prelúdicos, que já está disponível gratuitamente. E vale dizer que o concurso literário também é gratuito, não tem taxa de inscrição. E uma vez no site você vai em cursos e você vai ver todos os vídeos de dicas para escrita, feitos anteriormente e acompanhado aqui pra frente. No site é tudo mais organizado, fica mais fácil de achar. Então fica a dica, nesse vídeo de dicas, se você escreve, participe desse concurso, você não tem nada a perder e tem muito a ganhar. E por falar em ganhar, todos os meus vídeos têm palavras-chave que você pode usar para sorteios que acontecem. A palavra-chave desse vídeo é essa, e com ela você pode ganhar prêmios fantásticos. Para saber se tem algum sorteio em andamento, vá no meu site, na seção de novidades. Então por hoje é só isso, hasta! Isso cabe a lógico mesmo. Olhei pro trem. Galeria que vai mostrar. Ai, caiu, foi tudo.